A semana nem havia começado direito, o SBT já foi virando notícia por conta de uma mudança que estavam fazendo na grade. Se a emissora não ficar mexendo na programação toda vez e nem mesmo mudar o horário, pode ter certeza que alguma coisa estranha tá acontecendo. Só que na situação atual que a emissora se encontra, parece que estão sem rumo, sabe? Foi só a Daniela Beruti assumir o comando e o Silvio Santos ter falecido que o negócio começou a desandar de vez. A média dia da emissora já não tava numa situação boa, e quando as filhas passaram a assumir o comando, aí já viu. A emissora já passou por várias crises, não só financeiras, de audiência, como também de imagem, e que realmente teve seu futuro ameaçado por conta de umas polêmicas aí. Parece que a grade voadora, idealizada antes pelo próprio Silvio, ainda tá de pé. E a gente é que não ficou sabendo. Se eu ou qualquer um fosse anunciante de alguma empresa, colocasse um dinheirinho em qualquer programa do SBT, vendo uma situação como essa, infelizmente teria que retirar da emissora. E não é à toa. A imagem que estão passando é literalmente uma pura falta de credibilidade e estabilidade em sua programação. Em meio a uma de suas piores crises de audiência da história, o Mauro Lissone havia reassumido o cargo de diretor de programação. Inclusive já foi diretor da Rede Massa, que é uma afiliada lá do Paraná. Uma das mudanças que começou a me chamar a atenção foi essa contagem na tela avisando que falta poucos minutos para um programa começar. Até esse momento, o Fofocalizando ficou no meio de duas novelas mexicanas. Só que aí a mudança ainda não chegou a surtir efeito. O novo diretor resolveu implementar uma nova grade para tentar driblar a baixa audiência da emissora. No começo desse mês, havia anunciado que iam mudar a programação. Chegaram até a mandar um e-mail para a imprensa avisando quais seriam uma dessas tais mudanças. Só que as afiliadas acabaram sendo pegas de surpresa. Ficaram sabendo das mudanças como eu ou qualquer um, literalmente de forma inesperada. O Chega Mais, que antes estava começando às 9h30, ganhou meia hora e vai entrar no ar às 9 da manhã. Às 11 horas vai entregar para o Chega Mais Notícias e depois pra Carinha de Anjo, que começa 1h30 da tarde. Só deixando bem claro, o programa já é longo, não tem uma audiência daquelas, ainda estão querendo adicionar mais meia hora e tendo que diminuir o tempo do primeiro impacto. Tem que ter coragem mesmo. Também nessa nova grade, tem um Tá Na Hora, que já vem sendo derrotado pelo Brasil Urgente e Cidade Alerta faz uns dias, iria perder 1 hora de duração e já ia entregar direto pro Chaves. Claro que uma notícia como essa seria boa pra quem tava esperando a volta dele na grade, depois de tanto tempo que deixaram de ser exibido em todo mundo, por conta daquela desavença entre a Televisa e a família do Chespirito lá em 2020. Quando saiu essa notícia que o seriado iria voltar a ser exibido diariamente, já estava com o pé atrás porque não iam exibir nacionalmente por inteiro e teriam as afiliadas que não iam abrir mão do horário, já que obviamente tem uma faixa local que exibe em seus jornais. O motivo da criação do próprio Tá Na Hora foi justamente o interesse das afiliadas. Não era de duvidar que algumas delas dificilmente iriam abrir mão desse horário, principalmente por conta dos lucros que envolvem a produção de um programa como esse. Só que aí tem um problema. A mudança havia sido comunicada publicamente. Até mesmo o pessoal que comanda essas redes sociais da emissora e portais de notícias já haviam confirmado a volta da exibição diária do seriado, então era oficial mesmo. O jornalístico em si não tá muito ruim, só que ultimamente não tava tendo muito aquela conexão entre os apresentadores. Isso aí vai continuar no ar, querendo ou não, porque a direção tá vendo esse projeto com bons olhos, e isso se já não tiver nosso posta lista e acabar caindo fora da grade também. As versões locais do programa também agradaram as afiliadas, haviam dito que esses programas policiais davam boa audiência e faturamento. Tá, mas como irá ficar a bagaça da nova programação que ainda não saiu do papel? Terá uma inversão de horários na faixa noturna. A Caverna Encantada, que tem uma audiência bem baixíssima, vai começar às 7h45 da noite, no mesmo horário que o SBT Brasil era exibido. O jornal em si vai começar às 8h45 da noite, enfrentando justamente os primeiros minutos do Jornal Nacional. De duas uma, ou vai derrubar a audiência de vez ou deve conquistar algum público. Às 9h45, o programa do Ratinho iria disputar o público com a novela das 9 da Globo, assim como era alguns anos atrás. Às 10h45, iria vir a linha de shows. Às 2h15 da madrugada, estava previsto uma tal de Sessão Madrugada. Segundo a grade oficial que encontrei no site, estava com o nome de Sessão Meia-Noite. E o SBT News na TV, como ficou? O jornal que era exibido nas madrugadas havia sido tirado do ar na quarta-feira. Ele tinha altos custos e também não estava com uma boa audiência. Chegaram até a mandar um outro e-mail falando que esse jornal ia continuar, mas realmente saiu da grade. Tem um outro detalhe também que já estava querendo falar. Eles também estavam exibindo As Aventuras de Poliana. Como a exibição original dela teve uns quase 600 capítulos, realmente bem gigantesca, capaz que tenham agilizado o máximo. O editor com certeza deve ter sofrido. O que havia acontecido para essa nova grade do SBT não ter vindo aí. Então, teve umas afiliadas que não gostaram dessa nova programação organizada pelo próprio Mauro Lissone. Ou seja, descobriram que seus horários locais seriam mudados pelo e-mail em que estavam comunicando essa nova grade. Não chegaram nem a fazer uma comunicação prévia dizendo, olha só, a nova grade vai estrear numa segunda, tal data. Assim que souberam, começaram a pressionar o SBT para impedir
pedir essa nova programação sem o Chaves no meio. Na terça-feira, dia 12, rolou uma reunião entre a Dani Beruti e as afiliadas, então tiveram que suspender quase toda a nova programação. Aí tiveram que enviar um outro e-mail dizendo: atenção colegas, a assessoria de comunicação da emissora informa que estão cancelando as alterações na faixa noturna da programação a partir da próxima segunda. Por favor, considerar apenas alterações que estão em vermelho, o restante segue normal. Então é isso, só manteram apenas as mudanças na grade matinal. Realmente teve uns problemas nessa nova grade aí, só que o SBT não deveria ter feito isso por impulso. Esse que foi o problema. Teria que avaliar juntamente com suas afiliadas e ver se poderia mesmo ser viável ou não. Já ia comunicando previamente, fazia uma avaliação e acertava os detalhes. Quando o Silvio ainda estava no comando, o Mauro atuava como diretor de programação, ou seja, até antes várias mudanças eram feitas contra o interesse ou vontade das próprias afiliadas, mas atualmente a história é outra. Só não estavam esperando por essa reação. Pressionaram o SBT e a emissora acabou tendo que cancelar quase tudo nessa nova grade. Sem contar também que teve um passaralho onde saíram demitidos vários funcionários, chegando até mesmo a entregarem flores. Isso que está acontecendo faz com que a gente tenha uma dúvida sobre como é que será o futuro da emissora. E é isso, eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa bagaça que por acaso estou chamando de vídeo. Tô deixando creditado o canal do Formosa, que também fez um vídeo falando sobre esse mico que a emissora fez questão de nos proporcionar, mas pelo menos fizeram questão de avisar. E eu vou ficando por aqui, o consagrado chamado Caíbaldo Abraços, e agora sim, valeu pessoal!